está com medo de ficar para a história, de dizer que fomentou um golpe. É a hora da gente, cara. A trama golpista desenrolada no fim do governo de Jair Bolsonaro incluía a existência de um elo entre militares e civis, o que ficou evidente em novos áudios que vieram a público. Num deles, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida falou sobre as estratégias. Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir pro Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né? Para apaziguar, a gente resolve destituir, invalidar a eleição, colocar voto impresso, fazer uma nova eleição, com ou sem Bolsonaro. Alguns militares mantiveram contato direto com lideranças de manifestantes nas ruas. Como indicou um caminhoneiro numa conversa com o general da reserva Mário Fernandes, um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República pela tentativa de golpe. Eu queria ver com o senhor aí qual que é a perspectiva, até quando vocês querem que a gente fique aqui, general. Ver com o presidente aí. Eu não saio daqui, eu quero ser o último a sair, somos um soldado. Os áudios, divulgados pelo Fantástico, fazem parte de uma robusta investigação. A Polícia Federal apreendeu 1.200 equipamentos eletrônicos com os envolvidos na tentativa de golpe de Estado. E conseguiu extrair desses aparelhos milhares de mensagens de áudio e vídeo. Os peritos federais elaboraram 1.214 laudos. Laudos que mostram as várias frentes de ação para uma virada de mesa ilegal após as eleições de 2022 e que se articulam com a delação de Mauro Cid. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, tirou o sigilo da colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Aos investigadores, Cid detalhou o plano de tomada de poder. O Mauro Cid confirmou também que imprimiu um plano com várias instruções para causar instabilidade social, que era o plano chamado de Copa 22. E aí entregou esse documento impresso para dirigentes do PL, porque a intenção é que o partido financiasse esse plano. Eu imprimi o documento, eu creio que eu imprimi o documento, inclusive mostrei impresso o documento para o coronel lá do PL. E falou sobre o início do planejamento que envolvia até a intenção de matar Lula, Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. A data foi entre 10 e 11 de novembro, né? 9, 10 ou 11 de novembro. Você tinha uma mobilização de massa muito grande, que o Exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, né? E que eles estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa, né? Que pudesse causar um caos institucional, alguma coisa, que pudesse levar a uma decretação de um estado de defesa, de sítio, né? E alguma coisa nesse sentido. E colocou Jair Bolsonaro no centro da conspiração. Teve a minuta que foi levada, o presidente ele esmiuçou a minuta, ele enxugou a minuta, foi apresentado aos comandantes, os considerandos, que foram elencados como possíveis interferências do STF, do TSE no governo Bolsonaro, para os generais, acho que com a tentativa de sensibilizar eles a fazer alguma coisa. A delação de Cid e os novos áudios mostram que as pressões vieram de todos os lados. Mas nem todos estavam dispostos a embarcar no golpe. E agora está ficando muito claro que o alto comando, e não é o Exército, é o alto comando do Exército, ele está se fechando em copas, talvez, como a maioria, contra a decisão do presidente, mas pensando em primeiro lugar na instituição, pensando em primeiro lugar no próprio Exército, quando deveria estar pensando em primeiro lugar no Brasil. Da redação do G1, eu sou Júlia do Ailib e o assunto hoje é Vozes do Golpe. O que os novos áudios analisados pela Polícia Federal e a delação de Mauro Cid revelam sobre a trama golpista de Jair Bolsonaro e quais podem ser suas implicações jurídicas. Eu converso com Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN, e com Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Terça-feira, 25 de fevereiro. Malu, nos últimos dias, a gente teve contato com 2 conjuntos de provas da trama golpista. Primeiro, conteúdo da delação do Mauro Cid. Depois, os novos áudios que mostram a atuação de militares e também de civis nessa tentativa de golpe.
Vamos começar pelos áudios. Como é que eles atingem o ex-presidente Bolsonaro, que é colocado pela Procuradoria-Geral da República como líder do que a PGR chama de organização criminosa? Bom, os áudios que a gente viu no Fantástico esse fim de semana são muito reveladores de como operava esse pessoal que ficava no entorno do Bolsonaro nesse período final de governo, né? Um conjunto de coronéis e um general, que era o general Mário Fernandes, que estava a toda montando uma trama golpista que previa o uso dos manifestantes que estavam nos quartéis, no quartel-general do Exército em Brasília, em outros quartéis pelo país, como força de pressão, massa de manobra para pressionar não só as Forças Armadas, mas toda a sociedade a aderir a algum tipo de golpe, que era o que eles estavam querendo fazer, melar o resultado da eleição. O que fica claro ali é que eles queriam comprovar que havia algum tipo de fraude, ou se não comprovasse, que as pessoas forçassem um golpe ao qual eles esperavam que a cúpula das Forças Armadas aderiria. Então, você vê áudios lá deles falando exatamente isso. Se a gente coloca os manifestantes, em algum momento eles vão ter que invadir o Congresso e uma vez que eles entrarem, não vai ter mais como retirar. Eu acho que o pessoal poderia fazer essa descida aí, né, e ir travancando mesmo. Porque, a massa humana chegando lá não tem pneu que segura. Atropelar a grade e vai invadir, depois não tira mais, né? E agora ou nunca, com ou sem Bolsonaro, existe ali um entorno golpista muito radicalizado e você vê que esses áudios mostram que eles estavam se organizando para fazer isso. Tem um áudio específico, Júlia, que o general Mário Fernandes diz assim... Kid Brito, o decreto é real, foi despachado ontem com o presidente. O general avisa um interlocutor de que ele tinha despachado com o Bolsonaro e que estava tudo certo para que houvesse o decreto, que depois a gente veio saber que era a minuta golpista. Então, o tempo todo ele citando o Bolsonaro, outros áudios que a gente conhece, também eles citam o Bolsonaro como sendo, devemos ficar no quartel-general ou não, é um diálogo. Força, Kid Preto. Kid Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da força foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Se o senhor está com o presidente agora e ouvir a tempo, blinda ele contra qualquer desestímulo. Isso é importante, Kid Preto. Força. Várias vezes você tem esse tipo de fala nas mensagens e os áudios completam esse quadro, mostrando que o presidente estava cercado de golpistas, programando diversas tentativas de tomar o poder e impedir que o presidente Lula assumisse no 1º de janeiro. Vamos falar então de um outro áudio, você citou alguns. Vamos falar do áudio do tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que ele estava no comando das operações terrestres do Exército em Brasília. E ele traça, de acordo com esse áudio, uma espécie de estratégia de virada de mesa. Malu, você acha que isso evidencia, na sua avaliação, algum tipo de coordenação dos militares em relação aos acampamentos golpistas? Sim, eu acho que isso indica, sim, que havia um tipo de coordenação, mas é importante a gente ver que é uma coordenação realizada por coronéis. Você mencionou o coronel Guilherme, tem outros coronéis importantes nessa trama, o Rafael, tem o general Mário Fernandes, que era um secretário de ministério no Palácio do Planalto, da Secretaria-Geral, são militares de patentes altas, porém não são os militares da cúpula das Forças Armadas. Então você vê que o Bolsonaro estava cercado de coronéis e tinha esse general, Mário Fernandes, mas essa coordenação operava em torno dele e gravitava em torno dele. O Mário Fernandes, inclusive, é aquele que imprimiu o plano do punhal verde e amarelo no Palácio do Planalto, mas não era a cúpula das Forças Armadas. E aí a gente vê essa tensão também, os áudios mostram essa tensão entre esse grupo golpista que se coordenava entre si e também com os manifestantes e a cúpula das Forças Armadas. Acho que isso também é um outro ponto do áudio. Você consegue, dos áudios, né? Acabei de falar com o Ortiz, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Então, sentiu? Deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada.
O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. Você consegue ver como estava operando toda essa dinâmica entre os militares que circundavam o Bolsonaro e os outros da cúpula das Forças Armadas, que o Bolsonaro estava tentando convencer a aderir ao golpe. Malu, vamos falar de um outro ponto que aparece nos áudios, que é a tentativa de tirar a credibilidade das urnas eletrônicas, que, aliás, segundo a PGR, é uma estratégia que está presente, que é executada, na verdade, pela organização criminosa de diferentes maneiras. Num áudio específico, Mauro Cid aparece falando sobre isso e ele mesmo admite que nada foi encontrado para abrir um processo contra as urnas, mas deixa claro que como esse era um dos pontos da estratégia dos golpistas. Exatamente. Eu acho que esse áudio complementa as informações que a gente já tinha. Ele não está no inquérito, também não está na denúncia, então ele é inédito, ele traz uma novidade, mas ele também complementa o que o próprio Mauro Cid já tinha falado e que eu acho que é aí que a gente consegue ver, Júlia, como o ex-presidente Jair Bolsonaro se envolveu diretamente nessas tentativas de golpe, né? Quando a gente fala em trama golpista, eu acho esse um termo feliz, porque você não está falando de um momento específico, você não está falando 8 de janeiro, 12 de dezembro, 15 de dezembro, você está falando de toda uma sequência de fatos que realmente demonstram que havia uma trama em curso. E o cerne dessa trama era justamente essa auditoria que ele encomendou que o Exército fizesse nas urnas e que não encontrou nenhuma fraude. A gente tem cara infiltrado de qualquer lugar, monitorando e passando para a gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim, de matemático, estatístico, PhD, aquelas denúncias sigilosas. Vai encontrar o cara no mercadinho, vai encontrar o cara na garagem, o cara passa um pendrive, tem de tudo, cara. Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação. Então, mais de uma vez, ele tentou, na época, a gente, inclusive, publicou isso no blog que eu tenho no Jornal Globo, outros jornalistas publicaram também, que o presidente Bolsonaro queria que o relatório dissesse que havia fraudes, que o Exército fizesse um relatório técnico dizendo que havia fraude nas urnas no Brasil. E como o Exército não conseguiu encontrar isso, primeiro ele não queria que se divulgasse o relatório, depois ele queria que o relatório dissesse outra coisa. E, por fim, quando nada disso aconteceu, o Mauro Cid conta na delação dele que o presidente estimulava que os manifestantes continuassem no QG do Exército e acampados nas portas dos quartéis, porque ele esperava que acontecesse alguma coisa, que algo ainda viesse em auxílio dele para que ele pudesse se basear em qualquer coisa para dizer que a eleição havia sido fraudada e justificar a intervenção no TSE. Mais uma peça no quebra-cabeça, né? E cada vez mais o quebra-cabeça mais completo. A gente vai falar sobre isso quando a gente abordar a questão do julgamento no STF, mas antes ficou faltando a gente abordar a questão da delação de Cid, que é um dos pontos centrais da denúncia da PGR, junto com outros elementos, como a quebra dos sigilos telefônicos, talvez tão mais importantes até do que a própria delação. Exato. Eu acho que esses áudios, eles têm essa importância em si. Além do que do que as pessoas estão dizendo, você saber que existem esses áudios, que são tantos e tantas horas de conversas, de gravação, ajuda a gente a entender como essa investigação foi feita. Porque um dos argumentos da defesa do Bolsonaro, principal no momento, é o de que a delação ela foi obtida sob coação, sob tortura e que ela não seria válida. E uma outra coisa que eles dizem é que a investigação é toda baseada numa delação. O advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, disse que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático, um golpe na democracia.
Bom, primeira coisa, se você tem todos esses áudios, todas essas pessoas conversando entre si, e você consegue concatenar, fazer na ordem cronológica como a coisa foi evoluindo, você já não tem mais a própria delação baseando tudo. Você tem documentos, você tem depoimentos, os comandantes das duas forças, Exército e Aeronáutica, depuseram e confirmaram a delação do Mauro Cid. E, além disso, graças aos áudios, aos documentos, foi possível chamar o Cid de volta e dizer, olha, você não está contando toda a verdade. Ao assinar o acordo de delação premiada em 25 de agosto de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid assumiu vários compromissos, entre eles o de contar a verdade e o de não falar sobre as investigações, como determina a lei. Em novembro do ano passado, Mauro Cid foi convocado a dar novos esclarecimentos, agora ao próprio ministro Alexandre de Moraes. O depoimento foi marcado porque relatórios da Polícia Federal mostraram contradições e omissões na delação, o que poderia anular o acordo, como determina a lei. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público. É o Procurador-Geral da República. Eu quero fatos, por isso que eu marquei essa audiência. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu acho curioso porque, assim, hoje, tem uma das linhas de defesa é dizer que o delator falou porque ele ia ser preso. Esse é, na verdade, o princípio da delação premiada. Ninguém faz uma delação se não precisar. Então, assim, o Cid, é importante a gente lembrar que o Cid já vinha sendo investigado, já estava bem enrolado nas investigações anteriores sobre a falsificação no cartão de vacinação dele mesmo, da mulher e do presidente, na época Bolsonaro, e da filha dele. Mauro Cid relatou que Jair Bolsonaro deu ordem para que os cartões de vacinação dele e da filha fossem fraudados. O tenente-coronel disse que entregou nas mãos do presidente os certificados com dados falsos. Na conversa meio informal ali, ele, bicho, faz pra mim também. Aí eu fiz pra ele, tudo caiu, tudo pedindo caiu. E aí, o que aconteceu? Quando o coronel Cama, que era o que eu tava passando, ficou sabendo, ele falou, assim, tá doido, tá maluco, não vai fazer essa não. Tanto que ele pegou o cartão do bolso do presidente e rasgou. E também no desvio das joias sauditas recebidas de presente quando o Bolsonaro ainda era presidente. Então, não eram joias das quais poderia dispor, vender e tal. Na delação, Mauro Cid também citou os motivos que levaram Jair Bolsonaro a pedir a venda de joias que tinha recebido de presente durante a presidência. Você falou que ele estava reclamando de multas que ele recebia por causa do não uso de máscara, não uso de capacete, os gastos com ações judiciais como da Maria do Rosário, que foi quase acho 500 mil que ele foi multado, e aí ele pediu para verificar quais seriam os presentes dele que poderiam ter algum valor. E aí eu fiz um levantamento, não sei se tinham 10 ou 20, e a gente viu qual relógio que poderia ser quantificado, qual podia realmente ter algum valor, né? O que o senhor fez? Apresentou essa lista ao presidente? Isso, apresentei essa lista, e aí ele falou, pô, bicho, então vamos tentar vender isso aqui? Então ele deu a ordem expressa para o senhor vender o Rolex. Isso, para vender o Rolex. Ele autorizou o senhor a vender o Rolex e os outros kits, e os outros apetrechos do kit. Pelo valor de cerca de 15 mil dólares. Mas foi por aí, foi entre 15 e 18 mil dólares. Tá, interessante. É por isso que ele entra na mira da Polícia Federal. Ninguém foi lá dizer, olha, você tem que falar. Não, existe uma sequência de fatos, existe um processo investigatório. A lei da delação é para isso, para que uma pessoa envolvida em crimes confesse. Agora, ninguém que cometeu crimes quer confessar todos eles. É a lei do menor esforço, ele vai fazendo cálculos. E é por isso que é importante a delação e é por isso que não se aceita processos com delação desacompanhados de prova. E agora, para a gente encerrar, já estava quase dando spoiler, você também deu um pequeno spoiler, vamos mergulhar no Supremo, né? A denúncia vai ser avaliada pelo Supremo. O ministro Alexandre de Moraes deve colocar para análise da primeira turma, ele é o relator, ele que tem essa prerrogativa, mas há uma insatisfação por parte de ministros do STF que acham que, pelo peso da matéria envolvendo um ex-presidente, teria de ir a plenário.
eu entendo que existem duas questões aí. O argumento do ministro Alexandre de Moraes para manter esse julgamento numa turma, o que é uma turma? É um colegiado menor que reúne 5 dos 11 juízes do Supremo. Então, você tem 2 turmas no Supremo, cada uma com 5 ministros, e o presidente, em geral, fica de fora, que ele é um árbitro da questão, o presidente Roberto Barroso. Qual que é o argumento para votar na turma? Em 2023, o Supremo Tribunal Federal mudou a regra que antes levaria automaticamente um caso como esse a plenário. Mas como havia muitos casos, inclusive todos esses do 8 de janeiro estavam caindo no plenário do Supremo, seria uma loucura conseguir julgar tudo de uma vez no plenário, foi feita uma mudança regimental que permitiu que esse tipo de caso, criminal, penal, fosse para as turmas. Então, as turmas teriam autonomia para julgar isso, sem precisar passar pelo plenário. E assim tem sido. Agora, o regimento do Supremo também tem lá um dispositivo que fala que casos de presidente da República têm que ser julgados pelo plenário. E aí que vai vir a discussão jurídica a respeito disso, por quê? Está certo votar na turma, o regimento prevê, mas o regimento não proíbe que se vote, que se passe um caso para o plenário, e ainda por cima, o regimento diz que casos relacionados a presidente da República têm que ir para o plenário. E aí começa uma discussão. Esses fatos são relativos ao momento em que o Bolsonaro era presidente. Mas agora ele é ex-presidente. E aí, o que está valendo? Ex-presidente, no caso, por ele ter sido presidente, vota no plenário ou não vota? Vai ser uma discussão que a defesa do Bolsonaro vai colocar e vai tentar fazer render, justamente porque a gente sabe que existe no Supremo um interesse em julgar rapidamente esse caso para que ele não fique para 2026, que é ano eleitoral, que tudo se resolva dentro de 2025. Então, os outros ministros, vários dos outros ministros, não só os 2 relacionados, indicados pelo Bolsonaro, até onde a gente sabe nos bastidores, vários têm dito, esse é um caso importante demais para ficar numa turma. Agora, para que o nosso ouvinte entenda esse rolo todo, quem decide sobre isso, segundo o regimento do Supremo, é o próprio Alexandre de Moraes. Então, como funciona? A defesa do Bolsonaro faz um pedido para levar isso a plenário e o Alexandre de Moraes diz: sim, considero pertinente, não considero pertinente. O que a gente já sabe? O Alexandre de Moraes vai dizer que não tem sentido esse pedido, que o julgamento vai ficar na própria turma. E qual é o histórico dessa turma? Essa turma, até agora, em todos os processos relacionados a golpes, milícias digitais, tudo que tem a ver com essa questão que circunda o bolsonarismo, essa turma sempre votou de forma unânime com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de todos esses casos. Então, é por isso que a defesa está tentando tirar esse caso da turma. Então, assim, é uma questão complexa que, na minha opinião, vai depender do momento político. A gente já viu um presidente que estava preso, condenado, ter as suas sentenças anuladas por uma questão, claro, uma questão jurídica, mas que teve muito a ver com o clima político da época. Então, essa é a aposta do bolsonarismo. Na verdade, o que o Bolsonaro quer é repetir esse mesmo roteiro a seu favor. Tanto que a defesa dele usa uma expressão que foi usada pela defesa de Lula durante todo o processo criminal envolvendo o presidente, que é lawfare, né? Que foi uma expressão importada pelo Zanin, ministro hoje do Supremo, para dizer que é o uso das leis para perseguir politicamente alguém. Isso está bastante presente agora na defesa de Bolsonaro. Malu Gaspar, é muita competência no jornal, na rádio, na TV e no podcast. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer participar do assunto. Adoro estar aqui com vocês. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Gustavo Sampaio. Professor, a revelação dos áudios com detalhes do plano para um golpe de Estado acontece dias depois da delação de Mauro Cid ser divulgada e com essa divulgação também mais detalhes sobre como que foi articulada essa tentativa de golpe. Como esses 2 elementos complicam ainda mais a situação dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, entre eles o ex-presidente Bolsonaro. Complicam sim, porque em verdade o Procurador-Geral da República, quando ofereceu a denúncia, aquela peça que pede a abertura da ação penal pública, na semana passada,
ao Supremo Tribunal Federal, ele denunciou esses 34 acusados por crimes de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, além de outros crimes, como dano. A organização criminosa ela se constitui por um conjunto vário de pessoas, um conjunto amplo de pessoas, numa estruturação destinada à consecução de um determinado objetivo. Então, quando essas revelações vêm à tona, elas só alicerçam, elas só reforçam a acusação feita pelo Procurador-Geral da República, no sentido de que todas essas pessoas estavam orquestradas para a consecução daquele desiderato que era a derrubada do governo legitimamente eleito, caracterizando o crime do artigo 359-M do Código Penal. São revelações importantes, conversas detectadas importantes que avolumam o conjunto de provas contra os agentes dessa organização que pretendia derrubar a democracia. Professor, vamos falar especificamente, então, dos militares, porque o conteúdo das conversas reveladas pelo Fantástico mostra alguns militares numa posição de comando dos manifestantes. Eles foram consultados sobre a duração da manifestação, sobre a entrada de objetos no ato, enfim. De que crimes a gente está falando aqui especificamente? Mesmo nesse caso, nós estamos falando dos crimes previstos na Lei 14.197 de 2021. Aquela lei editada durante o governo do presidente Bolsonaro pelo Congresso Nacional, que criou o título dos crimes contra a ordem democrática dentro do Código Penal brasileiro. Então, todos esses atos referentes aos manifestantes, referentes à infiltração de pessoas, referentes à ordenação de ocupação de espaços, todos esses atos se destinavam a quê? A derrubada do regime legitimamente eleito pelo voto popular nas eleições de 2022. Então, estamos falando dessas pessoas também como partícipes do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do crime de tentativa de golpe de Estado. Até porque esses crimes, diferentemente da maioria dos outros crimes do Código Penal, são crimes definidos como crimes de empreendimento. O que significa isso? Que o esforço, o empenho, a articulação, a movimentação de pessoas, de materiais, de ideias, de documentos, já é uma forma da consecução delitiva, da consecução criminosa, e por serem crimes de empreendimento, essas pessoas recentemente detectadas, se assim entender o Ministério Público, se assim entender o Poder Judiciário, estarão em curso em crimes contra o Estado Democrático de Direito. É importantíssimo isso que o senhor fala, e eu tento sempre destacar isso nos meus comentários na TV, que a gente está falando de uma tentativa. O que a lei fala, a gente especificamente, se forem ler a lei, como o doutor Gustavo citava, é tentar um golpe de Estado, tentar terminar com o Estado Democrático de Direito, abolir o Estado Democrático de Direito. A lei usa o verbo tentar, então isso é bastante importante. Vamos falar especificamente de Bolsonaro agora, doutor Gustavo, porque a denúncia coloca o ex-presidente como chefe da organização criminosa, líder dessa organização criminosa. Mauro Cid também diz na delação dele que várias vezes Bolsonaro conversou com os militares e editou a minuta do golpe, ele próprio. Mas os áudios revelados pelo Fantástico não trazem a voz do ex-presidente, apesar do nome dele estar presente em diálogos e em diferentes situações. Ele é sempre citado por terceiros. Como esses novos elementos implicam Bolsonaro? Claro que qualquer crime precisa ter materialidade. E a materialidade ela é buscada, ela é alicerçada no conjunto das provas. E a quem acusa incumbe o ônus da prova. O acusador tem o ônus de provar. No caso, o Ministério Público. E mais ainda no caso específico, a Procuradoria-Geral da República, através das investigações competentes feitas pela Polícia Federal. Veja, o fato de pessoas dizerem não basta. É preciso que o conjunto das provas reunido, que as provas conectadas entre si, apontem no sentido da participação de uma determinada pessoa para que essa pessoa possa ser incriminada.
Então, é claro que, como não há nenhuma gravação diretamente do presidente Jair Bolsonaro dizendo isso ou aquilo, pelo contrário, alguns militares diziam até que, num dado momento, ele pode ter recuado, que ele não queria ir adiante, que ele estava segurando o movimento do golpe. Pô, nós temos já passagens dos comandos de força. E aí, já vamos passar o comando? Aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele está com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Isso pode ser até, de certa maneira, um pouco favorável a ele. Agora, é claro, a depender do conjunto total das provas, sobretudo as provas que antecedem aquele momento final da ópera, as provas que demonstram que ele vinha ao longo do tempo praticando atos, praticando condutas tendentes a reunir pessoas em torno de uma organização para depor o governo legitimamente eleito, isso pode definir ele como cabecel, como chama o direito, como o teto, como a cabeça dessa organização, segundo o Ministério Público Federal, criminosa, com base na Lei 12.850, voltada para derrubar o governo legitimamente escolhido pelo povo. Então, o conjunto total das provas é que pode incriminar o presidente, não especificamente esta prova decorrente das interceptações que foram feitas dessas conversas havidas entre esses militares. Para a gente concluir, então, nossa conversa, doutor Gustavo, o que os áudios colocam a mais em toda essa investigação, a denúncia e agora a própria instrução criminal que vai acontecer se o STF receber a denúncia no Supremo? Os áudios, eles reforçam imensamente o conjunto probatório. Até porque os áudios trazem consigo, nas conversas havidas entre aqueles militares e até civis conversando com militares, palavras de ódio, entonações de ódio, de desrespeito, palavras inclusive grosseiras que não podem nem devem ser repetidas aqui, entre os militares, demonstrando o ânimo. O ânimo é fundamental para a relevância penal. Cabeça é nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho porque ele está com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos à Venezuela. O ânimo traduz o elemento subjetivo, o dolo, a intencionalidade, a busca pelo resultado. Os áudios revelam o afã, o desejo daquelas pessoas no sentido de que o presidente da República de então desse uma espécie de aval e, com base nesse aval, as tropas pudessem colocar em curso, falei tropas aqui em sentido amplo, as pessoas participantes daquele movimento pudessem botar em curso aquela operação que tinha um único objetivo de negar o resultado da escolha popular feita nas eleições, derrubar o governo legitimamente eleito e, possivelmente, prorrogar a permanência do governo ou implantar um governo autoritário. Tanto que um determinado agente dessas conversas, num dado momento, diz: e se nós chegarmos ao resultado, daremos sequência ao que tem que ser feito com ou sem Bolsonaro, um deles diz, demonstrando que o objetivo era derrubar o governo e constituir um governo autoritário que negaria o resultado da escolha feita pela soberania popular nas urnas em 2022. Doutor Gustavo Sampaio, sempre uma honra falar com o senhor, sempre um prazer, o senhor nos ajuda a esclarecer diferentes pontos. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, satisfação toda minha. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.